a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Glória a Deus. Vamos abrir hoje em Hebreus capítulo 11. E a nossa meditação dessa manhã estará nos atos que Moisés, servo de Deus, realizou pela fé. Atos registrados do versículo 23 ao 29. Acerca de Moisés. Hebreus 11, do versículo 23 até o 29. Todos juntos? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-os os egípcios, foram tragados de todo. Aleluia. O autor de Hebreus resumiu aqui nestes versículos, fez aqui uma sumarização, um resumo da vida deste servo de Deus chamado Moisés. Aleluia. Moisés, ele tem muitas características. Uma delas ele é o primeiro modelo oficial de pastor do povo de Deus. O pastor do rebanho de Deus. Para ser pastor do povo de Deus, ele teve uma formação muito forte. A vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. Somando então 120 anos. Moisés morreu com 120 anos no fim do seu ministério. 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele estava no Egito. Foi criado ali como filho da filha de Faraó, adotado pela filha do Faraó. Por isso viveu como um príncipe no Egito. Em meio a todos aquele luxo, aquelas riquezas, nessa época de Moisés, o Egito era o país mais rico da face da terra. Seria ali nessa época o Egito seria como se fosse uma espécie de G1. Nós temos aqui um G, alguma coisa aí, que são os países mais ricos, né? Ali o país mais rico de todos os países. Não havia país mais rico nessa época de Moisés do que o Egito. Por que o Egito se tornou um país tão rico? Pelo que nós vimos ontem. Porque por aquilo que Deus fez no Egito através de José. Através de José, Deus enriqueceu
prosperou o Egito acima de todas as outras nações da terra. O Egito se tornou uma nação muito rica, muito poderosa. Todas as nações da terra tinham seus exércitos, suas forças armadas, mas temiam o poderio das forças armadas do Egito, que era muito mais potente, muito mais poderoso, porque o Egito era uma nação muito rica na face da terra. Moisés, até os 40 anos, foi criado aí no meio dessa pompa e foi formado em todas as ciências dos egípcios, mas até os 40 anos de idade ele foi tomando consciência que ele não era egípcio, até mesmo pelas características físicas. As características físicas de cada raça é proeminente. E naquela época não havia muita miscigenação de raças, cada raça tinha suas próprias características. Os hebreus tinham aquelas próprias características deles, herdados de Abraão, Isaque e Jacó. Os egípcios tinham características completamente diferentes, porque eles não eram descendentes de Sem, eles eram descendentes de Canaã, de um homem, de um descendente de Canaã chamado Mizraim. Por isso, em hebraico, o Egito é Mizraim, o fundador dessa nação. Eles tinham até aspectos físicos, características físicas, cor da pele, etc., diferente dos hebreus. E Moisés, então, cresceu ali como um estranho no ninho. Não sabia exatamente ali, ele não era daquele povo. E quando ele começou a ver os escravos, aqueles que estavam servindo de escravos naquela nação, é desse povo que ele pertencia. É nesse povo que ele via as suas características. Tentando ajudar esse povo, foi que ele matou um egípcio e teve que fugir. Aí começou a sua segunda etapa, de 40 até 80 anos. De 40 a 80 anos, Moisés viveu uma realidade completamente diferente dos primeiros 40 anos. Para os egípcios, pastores de ovelhas eram considerados pessoas impuras, pessoas imundas. Portanto, Moisés ficou longe de pastorear ovelhas, longe de ser pastor de ovelhas, e o povo hebreu era um povo acostumado desde Abraão, Isaque, Jacó a serem pastores de rebanho. Moisés, quando fugiu do Egito, ficou de 40 até 80 anos aprendendo a pastorear rebanho de ovelhas que não lhe pertencia. O rebanho pertencia ao seu sogro, que ele conheceu aí nessa fuga e se casou então com a filha dele e tiveram filhos, e Moisés passou a viver no meio desse povo, no meio dessa caravana de estrangeiros a quem ele se aparentou por casamento, por família, constituiu família, e o trabalho dele por 40 anos, de 40 a 80 anos, foi aprender a pastorear o rebanho de Jetro, seu sogro. Depois que ele aprendeu a pastorear um rebanho alheio, um rebanho que não era seu, aos 80 anos foi que aconteceu o que nós lemos em Êxodo capítulo 3, que ele estava levando o rebanho para o lado oriental do deserto e chegou lá e viu no Monte Horebe uma planta, uma sarça, uma planta desértica pegando fogo, se incendiando, mas o fogo não consumia a sarça, o fogo não se apagava, a sarça não consumia. Ele viu aquilo, é um grande sinal, e se aproximou para ver, e era o Senhor que falava com ele. E ali Deus chamou Moisés pelo nome, e ali Deus deu a ele o seu ministério, qual era o propósito de Deus para a sua vida. E dali por diante Moisés passou então a ir ao Egito, tirar de lá o povo de Deus,
e pastorear esse povo pelos últimos 40 anos de sua vida. Moisés pastoreou aquele povo, aquele rebanho, sabendo que não era dele o rebanho, mas que era rebanho de Deus. E Moisés pastoreou até completar 120 anos, deixando esse povo acampado no lado oriental do Jordão, no além Jordão, antes de atravessar o Jordão para conquistar a terra de Canaã, que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Moisés cumpriu o seu ministério e ali ele morreu em cima do monte Nebo, contemplando de longe a terra de Canaã, sem poder entrar nela. Quem entrar nessa terra, vamos ver hoje à noite, Josué atravessando também a pé enxuto o rio Jordão e entrando com todo o povo de Israel, conquistando assim a terra de Canaã. O ministério de Moisés estava ali, no último terço da sua vida. A vida de Moisés dividida em 3 etapas, 3 terços. 2 terços foram de preparação, para que 1 terço ele estivesse então realizando aquilo para o qual Deus o havia determinado. Moisés então é a primeira figura de pastor, por isso que ele foi comparado no Antigo Testamento a Jesus. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 18, e vamos ler aí 2 versículos importantes acerca de Moisés em comparação com Jesus. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Primeiro vamos ler o versículo 15. O versículo 15 é Moisés falando com o povo. O Deuteronômio representa já o final do ministério de Moisés, quando o povo já estava acampado nas campinas do Jordão, esperando a ordem de atravessar a terra, que não seria com Moisés, seria com Josué. Então, o final da vida de Moisés, Moisés disse para aquele povo, versículo 15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Leiam vocês. Esse profeta aí é Jesus, não é um profeta qualquer do Antigo Testamento. Esse profeta aí é Jesus. Moisés diz assim, ó, o Senhor te suscitará um profeta semelhante a mim. Do meio dos teus irmãos, significa da tribo de Judá. Do meio dos teus irmãos, Deus suscitará para vocês um profeta. Esse profeta é Jesus, o próprio Filho de Deus. Aqui no versículo 15, Moisés falou isso para o povo. No versículo 18, Deus confirma o que Moisés havia falado, e o próprio Deus fala para Moisés agora no 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Leiam. Deus confirma o que Moisés disse no versículo 15. Deus diz, suscitar-lhes-ei um profeta semelhante a ti, Moisés. Semelhante a Moisés. Foi por isso que Jesus pregou o sermão da montanha, para representar a nova lei, para representar a lei da nova aliança, o Novo Testamento. Moisés esteve no Monte Horebe, recebendo a lei de Deus, recebendo os 10 mandamentos.
enquanto que Jesus esteve sobre o monte, também ali, pregando a boa nova do reino de Deus, a legislação do reino de Deus que chegou com Jesus. Jesus é este profeta. Por isso que quando surgiu João Batista, vamos agora para João capítulo 1, vai lá para o Novo Testamento, Evangelho segundo João, João capítulo 1. Quando surgiu João Batista, foram perguntar para ele quem ele era. Foram perguntar para João Batista quem ele era e perguntaram assim, acompanhe comigo aí, João capítulo 1, a partir do versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. Olha a próxima pergunta. És tu o profeta? Não um profeta. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então, pula para o versículo 25. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Porque esses versículos aqui, os fariseus perguntaram a ele se ele não era o Cristo. João Batista não era o Cristo. Ele foi enviado antes dele, preparar o caminho do Senhor. Por que perguntaram se és tu Elias? Porque Deus falou através do profeta Malaquias: eu vos enviarei o profeta Elias. Mas ele não era que ele ia enviar o profeta Elias, ia enviar um último profeta da antiga aliança, e João Batista é um profeta da antiga aliança. Ele é o Elias que deveria voltar, mas não o Elias em pessoa. Ele não era uma reencarnação, como diriam os espíritas, do profeta Elias. Não sou Elias. E aí eles perguntam: és tu o profeta? A que profeta eles se referem? Aquele que nós lemos em Deuteronômio 18 e que Deus prometeu, confirmando a Moisés: suscitar-lhes-ei um profeta semelhante a ti, e porei na boca dele as minhas palavras, e vão obedecer a tudo aquilo que eu lhe ordenar. Esse profeta não é João Batista, porque esse profeta é Jesus. Jesus é o profeta da nova aliança. A antiga aliança teve muitos profetas. A nova aliança tem um único profeta, o próprio Filho de Deus, Jesus. E Jesus é semelhante a Moisés. É como se Moisés foi o primeiro profeta da antiga aliança e Jesus, o último profeta de Deus na terra, o profeta da nova e eterna aliança. Moisés é modelo de pastor, porque pastoreou o rebanho de Deus, o povo de Deus, e Jesus é o supremo pastor, que disse: eu sou o bom pastor, João capítulo 10, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aleluia! Qualquer pastor, a começar de Moisés, que der a sua vida pelas ovelhas, não vai salvar as ovelhas. Tá? Se eu morrer por vocês, o meu sangue não vale nada. Tá? O meu sangue não salva vocês, não. O único sangue que nos salva é o sangue de Jesus. Ele, portanto, é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, e por ele nós somos salvos. Glória a Deus. Então Moisés tem um papel muito importante. Além do que, ele também, nesses 40 anos, de 80 a 120 anos, em que ele pastoreou o rebanho de Deus,
ele também escreveu. Onde será que Moisés arranjou tempo para isso, né? E em lugares precários, lugares desertos, lugares ermos. Moisés escreveu ainda os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Gênesis aí 50 capítulos, depois Êxodo 40 capítulos, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros, o Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés. Foi o primeiro dos escritores humanos da Bíblia, o primeiro inspirado, o primeiro usado pela inspiração do Espírito Santo, inspiração de revelação das Escrituras, a deixar um legado aqui, o início da Bíblia Sagrada, o início da Palavra de Deus, os 5 primeiros livros, que tem tópicos, que tem assuntos, que tem temas que são desenvolvidos em todos os demais livros da Bíblia. Tudo que está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia é desenvolvido nos outros livros da Bíblia, até no Apocalipse. Os primeiros livros, portanto, da Sagrada Escritura, toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, vamos ler hoje à noite, diz isso, toda a Escritura é inspirada por Deus e começou dos primeiros 5 livros, o Pentateuco, através de Moisés. Portanto, Moisés está aqui em Hebreus capítulo 11, registrado aqui como um dos homens de fé da antiga aliança. E tem muitas coisas interessantes acerca de Moisés. Eu gostaria de falar algumas coisas dentro do texto que nós lemos em Hebreus 11. O versículo 23 diz assim, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Amados, de quem foi a fé aqui? A fé aqui foi dos pais de Moisés. Os pais de Moisés, Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. O decreto, eles estavam debaixo do decreto do faraó, que era matar, jogar no rio Nilo todos os meninos. Deixasse as meninas viverem, quem desse à luz a meninas, deixasse as meninas viverem, mas se dessem à luz algum menino, esse menino teria que ser lançado no rio Nilo. Antes desse decreto, eles já tiveram Arão. Arão foi o filho mais velho, o irmão mais velho de Moisés. Já tinham tido uma menina que era Miriam. Agora, depois do decreto, eles tiveram mais um menino, Moisés. E desobedecendo a esse autoritarismo do faraó, de matar o seu filho, eles o ocultaram por 3 meses, guardaram, conviveram aí com essa criança 3 meses, não jogaram no rio Nilo. Depois de 3 meses, quando não podiam mais esconder o bebê, esconder a criança, então fizeram uma cesta de junco, né? Por isso que até hoje esses negócios que compra para as crianças, isso chama Moisés, né? Para colocar o bebezinho lá dentro. Fizeram uma cesta de junco, calafetaram, fizeram uma coisa bem confortável, colocaram o menino Moisés dentro e colocaram ele nas margens do rio Nilo, não na correnteza do rio, mas nas margens do rio, onde havia uns juncos, uns bambus que saíam de dentro, plantados ali nas margens do rio, e a cesta ficou presa ali, o menino chorava, e a filha do faraó, que foi tomar banho no rio, viu e se engraçou, achou o menino bonito, falou, eu vou adotar essa criança. Aí, amados, isso tudo não é obras de homens, é obra de Deus.
É a soberania de Deus agindo na vida daquelas pessoas que Deus tem com elas grande propósito. Aleluia. E Deus está agindo ali então na vida de Moisés para salvá-lo. O nome de Moisés, o nome Moisés, em hebraico se fala Moshe, significa salvo das águas. Ele foi então salvo daquelas águas e adotado pela filha do faraó. Quando ela viu que ele ainda estava na idade lactente, que ele ainda estava mamando, não tinha sido ainda desmamado, mandou procurar uma ama de leite. E Miriam, que era a irmã dele, estava ali por trás de tudo isso. Falou, eu conheço uma, e levou ele para a própria mãe, e a própria mãe de Moisés é quem ficou amamentando Moisés, até que ele fosse desmamado e fosse entregue então para a filha do faraó. Amados, atos tremendos de fé que os ímpios desconhecem totalmente. A ímpia, filha de Faraó, era uma ímpia, Faraó era um ímpio. Atos que eles desconhecem e Deus usando eles para realizar os seus propósitos. Agora o versículo 23 diz aqui, a atitude dos pais em relação a Moisés é que foi pela fé. Os pais são muito responsáveis pela fé dos filhos. Não esqueça disso. Aleluia, amados. Os pais são muito responsáveis pela fé dos filhos. Eu cresci como um ateu. Eu não tinha Deus de maneira nenhuma, porque meus pais nunca tiveram. Nunca tiveram. Eu sou crente hoje por pura misericórdia de Deus. Nós lemos hoje em Provérbios 22, ensina teu filho enquanto ainda é criança. Eu não fui ensinado em nada de Deus, em nada na palavra de Deus. Meus pais não me salvaram das águas, das muitas águas do pecado desse mundo. Não agiram comigo como os pais de Moisés o agiram. Mas Deus tinha propósito na minha vida e Deus mesmo me alcançou lá no meio do império das trevas. Mas hoje eu criei 2 filhos e eu entendo que o maior investimento da minha vida foi ensinar a eles a mesma fé que eu recebi como dom de Deus. Aleluia. Os pais têm grande responsabilidade sobre a fé dos filhos ou sobre a incredulidade dos filhos. Os pais têm grande responsabilidade. Os pais são os primeiros pastores do filho. Quando os pais de Moisés estavam tomando providências pela fé para não cumprir o decreto de Faraó de matar essa criança, mas de preservar a vida dessa criança, eles estavam sendo instrumentos de Deus para a salvação não só dessa criança, mas para o cumprimento dos propósitos de Deus com toda a sua nação, com todo o seu povo. Que através desse menino seria tirado da escravidão do Egito e conduzido para a terra prometida, a terra de Canaã. Às vezes você pensa que está fazendo uma coisa muito pequena, está fazendo muito pouco na obra de Deus. A obra de Deus não exige que façamos grandes coisas nem muita coisa. A obra de Deus exige que sejamos fiéis nas pequenas coisas. E se Deus quiser nos colocar em grandes coisas, Ele vai colocar. Mas ser fiéis nas pequenas coisas, porque são nas pequenas coisas que Deus está manifestando sua graça, seu propósito, para através dessas pequenas coisas, Ele mesmo operar depois grandes coisas. Todo mundo fala do apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas aqui, como foi profícuo, como foi frutífero o ministério do apóstolo Paulo, mas ninguém se lembra de Barnabé, que fez um trabalho muito pequeno,
que acolheu o apóstolo Paulo, que foi atrás dele depois, que formou a ele por 3 anos seguidos na igreja de Antioquia da Síria, que teve paciência com ele, que deu para ele a chance de ser acolhido pela igreja cristã em Jerusalém e de se tornar um apóstolo de Cristo Jesus. Não existiria um apóstolo Paulo se não existisse um Barnabé. Não existiria um Moisés se esses pais aqui fossem crentes medrosos. O faraó mandou matar, nós temos que obedecer, vamos matá-lo. Não, eles não temeram o decreto de faraó e eles ocultaram essa criança, porque ali estava a semente de uma grande obra que Deus ainda ia fazer através desse menino. Esse pai e essa mãe disseram, não vamos matar nosso filho, não. É um filho que Deus nos deu e Deus tem plano na vida dele, não vamos jogar isso fora. Amados, nós não sabemos o que Deus pode fazer através da nossa semeadura, do pouco que nós semeamos. Um menininho que nós nem sabemos o nome, nem sabemos quem é ele, só saberemos talvez na glória, se perguntarmos para Jesus. Um menininho que nós nem sabemos quem é, mas no meio daquela multidão que seguia Jesus até por lugares ermos, porque queriam ouvir a sua palavra, porque estavam impressionados pela sua autoridade, um menininho que levava uma sacolinha com a sua lancheira com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou assim, vocês deem de comer para essa turma toda. Filipe, Pedro, André, mas Senhor, nós não temos nada aqui, procura o que tem. Achamos um menininho aí, esse menininho ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Traga os 5 pães e os 2 peixinhos do menininho aqui. Olha o que Jesus faz com pouca coisa. Tira a megalomania da sua cabeça. Deus faz grandes coisas a partir de pouquíssimas coisas. Tá? Tudo que nós precisamos oferecer a Ele são os nossos 5 pães e 2 peixinhos. É o pouco que temos, é o pouco que somos. E através do pouco que somos, Deus vai fazer grandes coisas realizando o seu propósito. E com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Amado, você entende o que Deus está fazendo? Você entende por que nós estamos aqui assentados, estudando Hebreus, meditando em Hebreus, e agora especialmente nesse capítulo 11, cujo tema é a fé? Eu preciso perguntar para você, você realmente crê nesse Deus? Você realmente tem essa fé? É pela fé que você se levanta cedo da sua casa para estar aqui 10 horas da manhã e ouvir a palavra? Tem gente que pela fé nem isso faz. Que fé é essa? Deus tem planos, tem projetos que não serão frustrados. Mas Ele conhece, como nós lemos em 2 Timóteo 2, os que lhe pertencem. Aleluia? Então aqui nós vimos 2 figuras apagadas na Escritura, né? Falamos, Moisés ficou tão famoso, mas quem eram seus pais? Os pais é que deram o primeiro passo de fé, salvaguardando o seu filho, desobedecendo aquele decreto autoritarista. Quando uma autoridade dá uma ordem, quando é uma autoridade procede de Deus, mas quando é autoritário, convém obedecer a Deus antes que aos homens. Eles obedeceram a Deus e Moisés foi guardado. Aleluia. Depois a gente lê aqui, né, do versículo 24 ao 26, olha que lindo. Pela fé agora Moisés. Pela fé Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não, eu não quero ter essa fama, não. Eu não quero ter essa fama, e colocam até em filmes hoje em dia de príncipe do Egito. Eu não quero ter esse título aí de príncipe do Egito, não. Não quero ter esse título de filho da filha de Faraó. Não quero ter esse título aí de filho adotivo do Faraó. Não, eu quero ser filho de Deus. Moisés, aos 40 anos, ele despreza a sua cidadania egípcia. Eu fico aí pensando, tanto brasileiro que quer ter cidadania norte-americana, cidadania de outra nação, porque acha que o Brasil é um país que está pobre, está em decadência. Então ele quer ter cidadania de outra nação. Mas a nossa cidadania é do reino de Deus. Cidadanias terrenas são podres. Cidadanias terrenas não valem absolutamente nada. Moisés estava na maior nação, mais poderosa nação da terra, e diz assim: eu não quero ter essa cidadania aí, não. Eu quero a verdadeira cidadania para a qual Deus preservou a minha vida. Eu quero ser um cidadão do reino de Deus. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Amados, por gentileza, leia esse versículo 25. Olha aí, o homem que conhece a Deus prefere ser maltratado do que usufruir dos prazeres do mundo. Oh, meus queridos, eu vejo tanto crente só correndo atrás de prazeres do mundo, prazeres transitórios. O homem de Deus tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, não nesses prazeres transitórios da carne e do pecado. É isso que Moisés rejeitou. Não, eu não quero. O egípcio representa o mundo. Moisés está dizendo aqui com a sua atitude: eu não quero ser do mundo, eu quero ser de Deus. Eu sou de Deus e, portanto, não sou do mundo. Aleluia. Versículo 26. Porquanto considerou, olha, Moisés considerando o opróbrio de Cristo, ou seja, os sofrimentos futuros do Messias, os sofrimentos de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, os tesouros do mundo inteiro, porque contemplava o galardão, o eterno galardão da glória de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Moisés, tantos séculos antes de Cristo, entendeu que Cristo é tesouro melhor do que tudo o que o mundo possa oferecer. Tem tantas pessoas e tanto crente aí querendo ser príncipe, princesa, ser importante aí no mundo, ganhar não sei o que aí nesse mundo, ganhar o mundo inteiro, ter prazeres aí, ter dinheiro para fazer viagens e gastar e comprar coisa de marca aí nesse mundo. Que conversão é essa, amados? Moisés teve tudo isso, teve a oportunidade de ser um cidadão egípcio, de ser um cidadão da nação mais poderosa da terra, tido como o neto do homem mais poderoso daquela terra, adotado ali por aquela casa, a casa branca egípcia, o governo da maior nação da terra naquela época. E Moisés deu as costas a tudo isso porque ele queria Jesus. Eu não quero isso não.
Eu quero Jesus. Eu não quero nada disso. Eu quero Jesus. Jesus é o meu tesouro. Jesus é a minha riqueza. É Jesus que eu quero. Isso fala alguma coisa para você? Aleluia. Você está ouvindo como até as árvores e o vento aplaudem a palavra de Deus? Jesus. Nós só precisamos de Jesus. Nós só precisamos de Jesus. Você só precisa de Jesus. Só quem é crente de verdade entende e vive isso. Aleluia. Versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que coisa linda. Sim, Moisés é usado aqui, a vida de Moisés é usada aqui para dizer que o crente é aquele que vive como se estivesse vendo o invisível. Porque a nossa fé não está nas coisas que vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. Por isso Paulo vai escrever aos Coríntios: não andamos por vista, andamos pela fé. O justo viverá pela fé. A fé que nós lemos aqui em Hebreus 11:1, que é a certeza, a convicção de coisas que nós não vemos, mas esperamos. Estamos andando, correndo atrás, seguindo, perseguindo o invisível. Aleluia. E assim Moisés, assim foi a atitude de Moisés. E não precisa ter medo do mundo e nem do príncipe desse mundo. Faraó representava o príncipe desse mundo, o Egito representa o mundo, e a palavra de Deus declara: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, em Cristo Jesus somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Aleluia. Versículo 28, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa, a primeira Páscoa judaica da história, e o derramamento do sangue do primeiro cordeiro pascal que foi morto, cujo sangue foi colocado nos umbrais das portas e janelas das casas dos hebreus lá no Egito, para que o exterminador, o demônio que Deus mandou, o demônio, o anjo destruidor que Deus deu a permissão de realizar a 10ª e última praga. O Egito, que era o país mais rico da terra, foi devastado em pouquíssimos dias, tá? Para o homem aprender que ele não depende das coisas materiais, das riquezas materiais, ele depende de Deus. Se Deus quiser, não há mais lavoura. Se Deus quiser, ninguém vai ter mais feijão, por isso está subindo esse preço. Se Deus quiser, não vai ter mais arroz. Para aprenderem que não é o dinheiro que nos sustenta, que quem nos sustenta é Deus. O Egito estava uma nação soberba, orgulhosa, porque se tornou rica, e não creram que se tornaram ricos porque Deus os abençoou através de um homem, de um servo dele, chamado José. Através de José, o Egito teve a chance de se converter ao Deus de Israel. Se todos chegassem para José e dissessem: nós queremos crer, José, nesse Deus que você crê e que trouxe você até nós e colocou você aqui como governador aí ao lado do faraó, nós queremos crer nesse Deus. O Egito teve a chance de se converter a Deus, mas ele só quis usufruir das riquezas que vieram pela bênção de Deus através de José, não reconhecendo nem Deus, nem a sua bênção, mas idolatrando as riquezas. E em poucos dias, na aplicação das 10 pragas, Deus fulminou
todas as riquezas dos egípcios. Acabou com a lavoura, acabou com as plantações, acabou com os animais, acabou com as águas. O Egito foi destruído. E nós vamos ver no versículo 29, o poderoso exército egípcio que todas as nações da terra temiam, Deus destruiu, fechando sobre ele as águas do Mar Vermelho. O Egito acabou. Nunca mais o Egito foi uma nação poderosa como foi naquela época. Foi naquela época que construíram as pirâmides, se tornou tudo esse ponto turístico que as pessoas do mundo aí gostam de ir, que querem ir visitar. Sabe quando eu quero ir no Egito, amado? Nunca. Sabe quando eu quero entrar numa pirâmide daquelas? Nunca. Aquilo é templos de Satanás. Tem gente que vai lá, crentes que vão lá visitar e tiram foto nas pirâmides. Que é isso? Eu não quero ter uma foto junto de uma pirâmide nunca. Ah, mas pastor, é turismo, é conhecimento. Não, é idolatria. É para quem é do mundo, eu não sou do mundo. Eu dou as costas ao Egito. Moisés deu as costas ao Egito. Eu também dou as costas ao Egito. Eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Aleluia. Moisés celebrou a primeira Páscoa. A Páscoa, o primeiro cordeiro que foi morto, representa Jesus. A palavra Páscoa, em hebraico, Pessá, em aramaico, Paráseve, significa passagem. Moisés entendeu e pregou ao povo: nós estamos aqui nesse mundo de passagem. O Mar Vermelho, versículo 29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. O mar representa o mundo. No meio do mundo, no meio do mar, Deus abriu um caminho somente para os seus eleitos, somente para o seu povo eleito atravessar. Esse caminho no meio das muitas águas, no meio da instabilidade do mundo, é um caminho estável, um caminho firme, um caminho seguro. Esse caminho é Jesus. Estão vendo quantas coisas aqui na vida de Moisés? Ainda deixei muitas de lado, mas essas serviram para que nós entendêssemos o que é viver pela fé. Hoje é a nossa vez. Hoje é a nossa vez de vivermos pela fé. Alguns pregadores gostam de dizer que na Bíblia tem um capítulo que não está completo ainda e um livro que não está completo ainda. O livro que não está completo ainda é os Atos dos Apóstolos, que pode ser completo com os Atos dos cristãos. Os nossos atos devem continuam a escrever o livro de Atos. E o capítulo que não está completo é o capítulo 11 de Hebreus. Começaram aqui os primeiros da fé, mas esse capítulo continua sendo escrito por aqueles que têm esse mesmo dom, que têm essa mesma fé, e Deus continua escrevendo esse capítulo. Pela fé, Edivaldo fez isso e aquilo. Pela fé, o Ander fez isso e aquilo. Pela fé, o Oscar fez isso e aquilo. Pela fé, a Ana fez isso e aquilo. O que você está fazendo pela fé, o que é chamado a fazer pela fé. Tem muito crente fazendo coisas pela incredulidade, não pela fé. Pela fé. Já pensou se todos nós na nossa comunidade aqui falassem assim, ó: pela fé eu não vou faltar mais em nenhuma congregação. Pela fé, custe o que custar, eu vou estar lá ouvindo a palavra de Deus. E pela fé eu vou me esforçar o máximo para colocar em prática essa palavra que eu estou ouvindo. É assim que nós vamos para a glória, amados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia.
Vamos orar juntos. À noite vamos ver um que não foi citado nominalmente, Josué, mas que teve a sua entrada aí na conquista de Canaã. Então não falte à noite às 7 horas.